Prezado Padre Armindo, queridos irmãos e irmãs em Cristo, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham através dos meios de comunicação, principalmente aqueles que estão doentes. Estava com saudades de celebrar aqui com vocês em Macau, estava com saudades de celebrar aqui principalmente em português. Depois de 2 meses no Brasil, 2 meses de férias, é bom voltar, é bom revê-los. É bom estar aqui para mais um ano de missão, mais um ano de trabalho. Uma das frases mais comuns que eu tenho ouvido dos católicos é quando as pessoas me dizem: Padre, é muito difícil de entendermos a Bíblia. Por que a Bíblia é tão complicada? Eu tenho uma grande notícia para vocês. Vocês podem procurar o Padre Armindo, que é professor de Bíblia, foi professor até do meu antigo superior geral de Roma, deu aula para muitos bispos, e o Padre Armindo estará aqui em Macau até o início do mês de março. Procurem o Padre Armindo, aproveitem e tirem todas as dúvidas de vocês. A segunda boa notícia é: a Bíblia não é tão complicada e não é tão difícil como nós pensamos. Quando nós conseguimos ter um contexto daquilo que as pessoas viviam na época, fica mais fácil de entendermos a Bíblia. Por exemplo, neste ano estamos meditando os evangelhos que nós chamamos de evangelhos do ano B, os evangelhos segundo Marcos. O texto de Marcos foi o primeiro texto, o primeiro evangelho da Bíblia. Dos 4 evangelhos que nós temos, Marcos é o primeiro. Foi escrito aproximadamente 30 anos depois da morte de Jesus. Em um período onde as pessoas não tinham internet, carta, os meios de comunicação que nós temos. E quando os cristãos começaram a ir para outras cidades, outros países, outros locais, naturalmente muitas pessoas começaram a dizer que Jesus era apenas uma lenda, que Jesus era apenas uma história para ajudar as crianças a dormir. Muitas pessoas deixaram de acreditar em Jesus. Marcos, possivelmente Marcos, a comunidade de Marcos, escreveu este evangelho. E na primeira linha, no primeiro versículo do evangelho, já nos diz o que é o evangelho de São Marcos. O evangelho de São Marcos, primeiro versículo diz: Jesus Cristo, o Filho de Deus. O evangelho de Marcos vai nos provar, vai nos mostrar que Jesus Cristo é quem? Jesus é o Filho de Deus. O que significa ser o Filho de Deus? Segundo o Antigo Testamento, o Filho de Deus seria alguém capaz de ensinar e curar. Seria alguém capaz de ensinar e curar. Em todo o Evangelho, principalmente na primeira parte, que vai encerrar no capítulo 8, versículo 29, depois da profissão de fé de Pedro, nós vamos encontrar Jesus curando e ensinando, curando e ensinando, ensinando e curando, ensinando e curando, curando e ensinando. Para quê? Para nos mostrar que Ele é o Filho de Deus. O Evangelho de hoje é belíssimo. Vamos meditar este evangelho a partir desta reflexão que o padre acabou de fazer a partir desta introdução. Jesus é aquele que cura e ensina e cura. No início do evangelho, Jesus deixa a sinagoga, vai para a casa da sogra de Pedro, cura a sogra de Pedro. Depois Jesus cura as pessoas que estavam próximas a ele, reza, e ele vai para outro lugar para continuar pregando. Novamente Jesus pregando, ensinando, curando, ensinando e curando. Eu penso que esse evangelho e essas leituras de hoje, a liturgia de hoje pode nos trazer 2 grandes lições. A primeira grande lição: Jesus era uma pessoa muito ocupada. Jesus era uma pessoa que gostava de trabalhar. Jesus era uma pessoa dinâmica. Muitas pessoas ficam pensando assim: como era Jesus? E alguns pensam que Jesus era uma pessoa assim com carinha de bobo, cansado, todo inocente. Não. E Nossa Senhora, eu acredito que Nossa Senhora era piedosa, Nossa Senhora era uma mulher de oração, mas eu imagino Nossa Senhora com as mãos grossas de trabalhar, uma mulher guerreira, que enfrentava, se precisasse brigava, que carregava água de um lado para o outro, que ajudava as vizinhas a lavar roupa. Às vezes nós temos uma ideia muito inocente de Deus. Jesus era um grande trabalhador. Jesus era um grande missionário. Deus não gosta de pessoas acomodadas.
Deus não gosta de pessoas muito tranquilas. Por isso que às vezes Deus permite uma dificuldade, um problema para nos chacoalhar um pouco. Trabalhe, viva bem a sua missão. Jesus foi deste jeito. A segunda grande lição que as leituras de hoje nos mostram, principalmente o Evangelho, é: Deus cuida de nós. Deus se preocupa conosco. Aqui nós temos muitas crianças, nós temos os escuteiros, é uma grande alegria ter a presença de vocês na missa. Pense agora em uma pessoa que quer muito a felicidade de vocês, crianças. Pense agora. Pensaram? Isto. Alguém me disse assim: padre, o meu pai e a minha mãe. Acertaram. Muito mais do que o nosso pai e a nossa mãe, alguém que quer a nossa felicidade e cuida de nós, é Deus. É Deus. A primeira leitura do texto de Jó nos diz o clamor de Jó, o sofrimento de Jó. Por que que Jó estava clamando? Estava até de certa forma reclamando, porque ele acreditava que Deus estava com ele. Por que que Jesus foi à sinagoga para ensinar, curou a sogra de Pedro, curou as pessoas que estavam possessas? Porque Jesus cuida de cada um de nós. Essa é a mensagem da liturgia de hoje. Independente daquilo que vivemos, do desafio que temos na nossa vida, muitas vezes até do sofrimento, da dor, Deus é alguém que se preocupa conosco. Deus é alguém que está conosco. Nós não estamos abandonados. Nós não fomos deixados por Deus. Deus continua conosco. Segunda leitura nos diz: ai de mim se eu não evangelizar. Apenas ser cuidado por Deus não é suficiente. Nós precisamos cuidar também dos outros. Algumas pessoas dizem assim: padre, se Deus é amor, se Deus é tão bom, por que que existem tantas pessoas passando fome? Porque aqueles que foram enviados para cuidar dos pobres que estão com fome, não estão fazendo bem o trabalho deles. Padre, por que que existem tantas pessoas tristes na sociedade? Porque aquelas pessoas que foram enviadas para consolar aquelas pessoas, não estão cumprindo bem a missão deles. Nossa missão é evangelizar. E a evangelização, antes de mais nada, é o cuidado do outro. É levar Deus às pessoas. Eu encerro esta reflexão dizendo: na última sexta-feira nós celebramos o dia da vida religiosa, o dia dos religiosos, das religiosas, principalmente os padres de congregação religiosa. Eu recebi uma mensagem de um grande missionário que viveu no Brasil, agora está no Egito, um frei carmelita, que me dava 3 conselhos para eu ser um bom padre, para eu ser um bom religioso, e eu gostaria de partilhar esses 3 conselhos com vocês, para vocês evangelizarem, para nós evangelizarmos e sermos felizes. Primeiro dos conselhos: Deus precisa ser o centro da nossa vida. Deus precisa ser o centro da nossa vida. Por mais que nós tenhamos preocupações, por mais que nós tenhamos compromissos, por mais que nós tenhamos tantas ocupações, Deus precisa ser o centro da nossa vida. E aqui eu digo com muita caridade, mas apesar da minha pouca idade, agora não tão pouca assim, já estou quase com 40, mas agora como padre, eu sou pai na fé. Não seja católico dentro da igreja e pagão durante a sua semana no seu ambiente de trabalho e na sociedade. É muito fácil sentar num banco da igreja, receber a Eucaristia, voltar para casa e viver como um pagão. Seja cristão. Algumas pessoas dizem: a igreja está errado nisso, a igreja está errado naquilo, por que que não é daquele jeito, por que que é desse jeito, por que que o padre é muito alto, por que que tem esse sotaque, por que que é daquele país. Entra aqui e vamos mudar. A igreja somos todos nós. É muito fácil dar opinião, criticar, reclamar e falar que não gosta.
A igreja somos todos nós. Que dificuldade de arrumar catequistas. O senhor bispo disse: Padre Daniel, nós precisamos começar a catequese para as crianças de 5, de 4 anos. Vamos começar? Eu falei: senhor bispo, desculpa, não. Mas como que não? Só faltou ele dizer: eu sou o bispo, você me obedece, padre. Eu falei: não, senhor bispo, não. Mas como que não? Nós não temos pessoas. Ué, mas na missa tem 300 pessoas e tanta gente recebendo comunhão. Nós não temos, senhor bispo. Gostaria de convidar a cada um de vocês. Deus é o centro da nossa vida. O nosso trabalho é para ganhar dinheiro e encher barriga. O nosso trabalho não vai nos fazer feliz. Quem nos faz feliz é Deus. Quem nos faz feliz é Deus. Tem muitas pessoas vivendo frustradas, com dor e sofrendo, porque estão buscando a felicidade onde ela não está. A felicidade e a verdadeira segurança está em Deus, e só nele. Não estou dizendo que aqui todos precisam ser padre, mas eu estou dizendo para vocês: ser católico é algo que vai além de participar e estar na missa aos domingos. Segunda realidade, segundo conselho que eu recebi deste padre: tenhamos uma vida simples. Graças a Deus, Macau, um local muito próspero, um local onde a maioria das pessoas tem uma vida razoável. Porém, nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas inventam muitas necessidades. Há 15 anos atrás, praticamente ninguém tinha celular. Hoje tem pessoas que não conseguem viver sem 3 celulares. Não conseguem viver 15 minutos sem olhar no Facebook. Alguma coisa está errada. Seja simples. Seja simples. Conversa: padre, agora eu estou ocupado, eu vou conversar com o meu amigo lá do Egito. Não, padre, agora eu vou conversar com o meu amigo lá do Canadá. E não tem 10 minutos para sentar à mesa para dialogar com o pai e com a mãe. Tem uma coisa em casa, crianças, olhem aqui para o padre e aprendam isso. Se os pais de vocês não ensinarem, agora eu ensino. Tem uma coisa que deixa o meu pai muito irritado, sempre me deixou meu pai muito bravo em casa. Ah, padre, quando você ia mal na escola. Também, até praticamente os 16 anos de idade eu não fui um bom aluno. Depois, quando Deus entrou na minha vida, a minha vida mudou e eu passei a ser um bom aluno. O meu pai dizia: filho, quando nós estamos comendo, não é momento de pegar o prato e ir para a sala para assistir televisão. Sabe o que vai salvar as nossas famílias? Vocês não vão entender o que eu vou dizer, mas eu vou explicar. O que vai salvar as nossas famílias é algo chamado mesa. Mesa. O que é a mesa? Quando as pessoas se sentam à mesa para a refeição, um olha para o outro. As pessoas se encontram com o olhar. Tem alguns pais que falam: padre, o meu filho faz 10 anos que está nas drogas e eu não percebi. Padre, onde eu errei? Faltou mesa. Uma pessoa que está nas drogas, o cheiro da droga fica no cabelo da pessoa mais ou menos 18 horas. Se sentar à mesa, se um olha nos olhos do outro, vai perceber que tem alguma coisa de errado. Quando o pai olha nos olhos da filha, vai perceber se a filha está bem ou não. Quando a mãe olha nos olhos do filho, vai perceber como que o filho está. Salvação para a sua família, para a nossa casa. Mesa, mesa, mesa. Nós precisamos nos encontrar à mesa. Padre, eu não gosto. Aqui não é questão de gostar. Padre, a minha vida é corrida. A minha também, de Jesus também. Aqui entra a questão de prioridades. Prioridades. Tenha uma vida simples. E entre as coisas mais importantes está a nossa família. O último dos conselhos: não seja apegado a coisas. Eu já disse uma vez aqui em Macau e repito, eu penso que um dos maiores erros da nossa sociedade é: nós amamos coisas e usamos pessoas. Deus criou o ser humano para ser amado e criou as coisas para serem usadas. Nós vivemos uma inversão de valores. Que cuidado que nós zelamos do celular, às vezes do carro, e a pessoa passa a ser apenas um detalhe na nossa vida. Ame as pessoas e use as coisas. Você é muito mais do que o seu carro. Você é muito mais do que o seu brinco bonito que você está usando, do que a sua roupa. Você é uma pessoa amada.
querida por Deus. E se você é, os outros também são. Ame as pessoas, gaste tempo com as pessoas, cuide das pessoas que você ama. E nós perceberemos que nós estaremos evangelizando. Queridos irmãos e irmãs, por um instante, recline sua cabeça, vamos rezar. Obrigado, Jesus, por palavras tão claras, mas muito mais do que palavras, Jesus, obrigado pelo teu cuidado. A liturgia de hoje nos mostra, Senhor, como o Senhor cuida de cada um de nós e se preocupa com cada um de nós. Continue cuidando de mim, Jesus, principalmente nos momentos que eu não sei como agir, mas não apenas de mim. Me ensine e me use como um instrumento para o Senhor cuidar dos outros, principalmente daqueles que mais sofrem, daqueles que estão na minha casa.